Olá, essa é a aula de número 6 da nossa disciplina de Física e Matemática e o assunto hoje é a corda vibrante, um problema que é bastante bem conhecido da física clássica que nós vamos discutir de um ponto de vista de equações diferenciais. Esse é o plano dessa aula. Nós vamos discutir, em primeiro lugar, o que é a corda vibrante e qual é a equação que rege a sua evolução. E depois nós vamos resolver essa equação, vamos encontrar a solução geral da equação que descreve o movimento de uma onda que se propaga ao longo de uma corda vibrante. E a solução é essa que se aplica em muitos outros problemas similares. Uma corda vibrante é um objeto que eu creio seja razoavelmente bem conhecido. Consiste numa corda esticada, horizontal, submetida a uma tensão em ambos os lados, quer dizer, tanto à direita quanto à esquerda, há uma tensão T agindo sobre a corda. E na situação de equilíbrio, ela se encontra em linha reta, por exemplo, se estendendo de menos infinito até mais infinito ao longo dessa linha horizontal. E se nós imprimirmos um movimento vertical a ela, se dermos uma batida, por exemplo, imaginando que essa batida se dê ao longo de um plano, o plano dessa lousa, ela vai descrever o movimento de sorte que cada ponto da corda, que originalmente estava numa posição X, vai ser deslocado para uma outra posição, que a gente descreve por uma amplitude U. E, evidentemente, esse U depende tanto da posição original X, quanto também do instante de tempo. À medida que o tempo evolui, essa posição que aqui está, que descreve o movimento o deslocamento da corda em relação à posição de equilíbrio, pode mudar, e nós levamos em conta essa dependência, inserindo também uma dependência da função U com o instante de tempo t. O problema de determinar o movimento da corda vibrante consiste, portanto, em determinar essa função, uma função de duas variáveis, uma variável que depende da posição x, é a posição inicial de um certo ponto da corda, e um instante de tempo t que nós estamos querendo considerar. Bom, o fato é que a função u de x e t satisfaz uma equação diferencial muito bem conhecida, que é conhecida como equação de ondas bidimensional, que vem a ser essa equação que está colocada aqui, que nós já mencionamos anteriormente, uma das equações talvez das mais importantes na física, que consiste numa equação a derivadas parciais. Lembre-se que a função u depende de duas variáveis, x e t. E nessa equação comparecem a derivada segunda da função u em relação a t e a derivada segunda da função u em relação a x. A constante C que aparece ali é muito importante, e no caso específico do problema da corda vibrante, C pode ser calculado explicitamente, e ele é dado pela raiz quadrada da tensão que age sobre a corda, a tensão horizontal, dividido pela densidade da corda, ou seja, da quantidade de massa por unidade de comprimento. Eu esqueci de mencionar, mas a equação que nós vemos aqui, essa equação, se refere à chamada corda homogênea, ou seja, uma corda que tem densidade constante em toda parte. Nós também não estamos assumindo que haja outras forças agindo sobre a corda, senão seria necessário acrescentá-las do lado direito da equação, o que nós não vamos fazer. Então, essa equação diferencial descreve como essa amplitude U, como esse deslocamento da posição de equilíbrio, varia com a posição e com o tempo quando um movimento é imprimido na corda. A constante C, que nesse caso é dada por raiz quadrada de t sobre ρ, é muito importante porque nós vamos ver, ao encontrarmos a solução geral dessa equação, que essa constante C está relacionada à velocidade de propagação de ondas ao longo da corda. Eu chamo a atenção também que essa equação diferencial, que aqui está, ela aparece em muitos outros problemas de física, não apenas nesse problema da corda vibrante. Ela aparece, por exemplo, no eletromagnetismo, por exemplo, na mecânica de fluidos e vários outros problemas. T, nesses casos, ou melhor, C, nesses casos, tem uma outra expressão, ele não é dado por raiz de t sobre ρ, mas ele sempre representa, em função da natureza das soluções, a velocidade de propagação de ondas nesse meio.
Pois bem, em aulas anteriores, nós já discutimos soluções de algumas equações diferenciais ordinárias e mesmo de alguns problemas de valor inicial. Notadamente, nós resolvemos problemas envolvendo equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, homogêneas ou não homogêneas. Eu quero agora utilizar o problema da corda vibrante para fazer algo semelhante no caso de uma equação diferencial a derivadas parciais, que vem a ser esta equação que vocês aqui veem, a equação da corda vibrante ou equação de ondas unidimensionais. Eu quero mostrar a vocês como encontrar a solução dessa equação. Vejam que numa situação física real, o que tipicamente a gente considera é o seguinte esquema. A gente tem a corda, cujo movimento e evolução é descrito por essa equação, e num instante de tempo inicial é dado que o perfil da corda é expresso em termos de uma função u0 de x, que é uma função dada. Essa função representa a posição inicial de cada ponto da corda no instante em que a evolução começa. Um outro parâmetro muito importante é esta outra condição que está colocada aqui, que fixa a derivada parcial de u em relação a t, que a gente deve interpretar como sendo uma velocidade vertical de cada ponto da corda. X aqui é fixo, eu estou derivando o deslocamento em relação a t. Portanto, isso aqui representa a velocidade do ponto x da corda, e ele é fixado por uma função v0 também dada. Esse tipo de problema é um típico problema de valor inicial. É dada uma equação diferencial, no caso esta equação que aqui está, e a gente deseja encontrar dentre todas as funções do mundo quais delas satisfaz a equação e satisfaz esse par de equações de condições que fixam posição e velocidade inicial da corda. O que eu pretendo fazer no restante dessa aula é mostrar a vocês como encontrar a solução geral dessa equação, e na nossa próxima aula nós vamos mostrar como impor as condições iniciais e expressar a solução que nós desejamos com condições iniciais fixas. Então, nosso problema agora é encontrar as soluções desta equação, da equação de ondas, a solução geral delas. Pois bem, o primeiro passo da solução consiste em fazer uma mudança de variáveis. Ao invés de usar as variáveis x e t, percebeu-se com o tempo que é muito mais conveniente para tratar a equação introduzir outras variáveis, a saber, duas variáveis que são chamadas de coordenadas características, e elas são definidas da seguinte maneira. Uma das variáveis chama-se xi, outra chamada de eta, e xi é definido como sendo x menos ct, e eta é definida como sendo xi é definido como sendo x mais ct, e eta é definido como sendo x menos ct. Percebam que, se eu quiser voltar às coordenadas anteriores, é muito simples. X pode ser expresso como sendo xi mais eta sobre 2, e t pode ser escrito como xi menos eta sobre 2c. É trivial, portanto, eu posso fazer qualquer coisa, quer usando as coordenadas iniciais, x e t, ou usando as coordenadas características xi e eta. E, como eu disse, para a resolução do problema é muito conveniente usar estas coordenadas que aqui estão. O que é que nós fazemos com elas? Bom, observem em primeiro lugar que a função u, que descreve o deslocamento de um ponto da corda situado na posição x no instante de tempo t, ela pode ser expressa também claramente em termos das coordenadas características. Por quê? Porque a gente acabou de ver que x pode ser escrito como sendo xi mais eta e t pode ser escrito como xi menos eta sobre 2c. Então, ao invés de escrever u de x e t, eu posso escrever como u de xi mais eta sobre 2 e xi menos eta sobre 2. Pois bem, essa função que está escrita aqui agora é uma função de duas variáveis, xi e eta. Eu posso chamá-la de v. V de xi e eta é simplesmente o mesmo nome para a função u, apenas elas diferem dessa maneira, quer dizer, são relacionadas da forma v de xi e eta é u, só que calculada nas características. Ambas, no entanto, representam a mesma coisa, a mesma grandeza física. E notem que, evidentemente, se eu souber a função v,
se eu obtiver, eu posso expressar u de x e t através dessa simples relação voltando para as coordenadas originais. Bom, qual é a vantagem, afinal, de fazer isso? A vantagem é que a equação de ondas, que é aquela equação que nós escrevemos agora há pouco para a função u, se eu escrevê-la para a função v em coordenadas características, ela assume um valor muito mais, uma forma muito mais simples. A saber, ela assume essa forma que vocês aqui veem. A equação de ondas se transforma em coordenadas características para a função v nessa equação muito simples, que diz apenas que a derivada parcial segunda de v em relação a xi e eta é igual a zero. Como exercício muito importante, eu sugiro que vocês demonstrem isso, não é nem um pouco difícil, basta fazer essas mudanças de variáveis que estão aqui indicadas na página anterior, na equação de ondas, que é esta equação aqui, e vocês constatam facilmente, é um exercício que é tratado em vários livros, inclusive em notas que eu vou mostrar a vocês, indicar a vocês ao final, demonstrar a validade desta equação que aqui está. E essa equação é crucial, porque com ela a gente pode, com muita facilidade, como eu já vou mostrar, encontrar a solução geral da equação de ondas e obter a função u que nós desejamos, que descreve o movimento de uma corda. Como é que você faz, então, o tratamento desta equação aqui? É muito simples. Percebam, antes de mais nada, que essa equação está dizendo isto aqui, que a derivada parcial em relação a xi de dv de eta é zero. Né? Isso é o que significa a linha anterior. A derivada segunda de v em relação a xi eta é o mesmo que isto aqui. Então vejam, o que essa equação está dizendo é que esta função que está aqui dentro não depende da variável xi, porque a derivada parcial é zero, certo? Bom, isso significa dizer que esta função dv de eta tem que ser uma função que eu vou chamar provisoriamente de A0 e que só depende de eta, mais nada, não depende de xi. Se ela dependesse de xi, essa derivada aqui não seria nula. Isso não é permitido pela equação. Portanto, a gente obtém já uma informação importante, que a derivada parcial de v em relação a eta é uma certa função A0 de eta, que é uma função arbitrária. Né? É tudo que eu preciso para garantir que essa derivada parcial aqui seja nula, é que essa outra função seja uma função apenas de eta, qualquer que seja a função. Pois bem, agora, uma vez que nós temos que dv de eta é a zero, a gente pode facilmente obter o v simplesmente integrando em relação à variável eta. V de xi e eta, integrando essa equação na variável eta, é dada por uma integral indefinida da função a zero, mais uma constante de integração. E uma constante de integração, nesse caso, pode ser, sem nenhum problema, uma função que depende da outra variável. De qualquer maneira, do ponto de vista da dependência em eta, isso aqui é uma constante. Então, a gente obtém simplesmente integrando esta expressão em relação a eta, que v é dado por esta expressão, uma integral indefinida de A0, mais eventualmente uma função de xi que entra aí como constante de integração. Bom, se eu chamar esta função aqui de A de eta, desculpe, o que a gente obteve é que v, como função de xi e eta, é simplesmente dado por uma função que só depende de eta, mais uma função que só depende de xi. Essa é a forma geral da solução desta equação, que aqui está, que é a equação de ondas escrita agora nas coordenadas características. A conclusão, portanto, da resolução daquela equação é que v é uma soma de uma função que só depende de uma variável, mais uma outra função que só depende da outra variável. Fora isso, as funções a e b são completamente arbitrárias, podem ser qualquer coisa, elas, no entanto, têm que ser fixadas eventualmente por condições de contorno e condições iniciais, isso nós discutiremos no futuro. Bom, o fato é que, se eu voltar para trás e escrever agora a função u como função de x e t, simplesmente substituindo eta pela sua definição, eta é x mais ct,
perdão, x menos ct e psi é x mais ct, então eu posso expressar finalmente aquilo que realmente me interessa, que é a função u, em termos dessas funções a e b. A saber, a gente obtém isto aqui, que a função u é, como função de x e t, a soma de uma função da forma ax menos ct e b de x mais ct. Essa é a famosa solução geral da equação de ondas, aquela equação que foi o nosso ponto de partida da nossa discussão. O primeiro termo, ax menos ct, tem uma interpretação muito simples. Essa função representa uma onda que se propaga sem se deformar da esquerda para a direita com velocidade c. Aqui, nesse ponto, que a gente pode interpretar o significado daquela constante c como sendo uma velocidade de propagação. E, respectivamente, o segundo termo, b de x mais ct, representa uma onda que se propaga sem se deformar da direita para a esquerda com a mesma velocidade absoluta c. Essa é a interpretação desses dois termos da equação de cima. As soluções representadas pelas funções a de x menos ct e b de x mais ct são denominadas ondas caminhantes ou ondas progressivas. As funções a e b são determinadas em pontos e condições iniciais ou de contorno no nosso problema. Nós simplesmente até agora encontramos uma solução geral da equação. A solução que eu me refiro é esta equação 5, que aqui está. Essa é a solução geral da equação de onda. Mas as funções a e b são indeterminadas, elas têm que ser determinadas por condições adicionais que vão ser acrescentadas ao problema. E na nossa próxima discussão, na nossa próxima aula, nós vamos mostrar como as funções a e b podem ser fixadas, podem ser determinadas a partir de condições iniciais, como aquelas que nós falamos anteriormente. Esse vai o nosso próximo assunto. Então, fazendo um resumo, nós encontramos a solução geral da equação de ondas em uma dimensão. Aprendemos que essa solução geral é uma sobreposição de uma onda que se propaga da esquerda para a direita com velocidade c, sem se deformar, e uma onda que se propaga da direita para a esquerda, ao contrário, portanto, com a mesma velocidade c, sem se deformar. Como bibliografia, eu cito, além da bibliografia que nós já apresentamos a vocês, essas duas notas adicionais, o capítulo 21 desse texto. Especialmente eu chamo a atenção de vocês nessas sessões 21.1.2 e 21.4.1, onde essa questão da corda vibrante é discutida com um pouquinho mais de detalhe. Chama a atenção, no entanto, que o problema da corda vibrante é um problema tradicional e ele é tratado com muitos detalhes em muitos livros de física, inclusive alguns livros de física básica. O livro da coleção de física básica do professor Moisés Nussenzweig, por exemplo, assim como vários outros livros, tratam desse problema, e eu recomendo a vocês darem uma olhada lá e eventualmente completarem alguma coisa que ficou pendente da nossa discussão. Até a próxima aula.